Glória a Jesus. Graça e paz, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Sentados como vocês estão, eu quero orar com vocês. Mas antes de orar, quero falar rapidamente para vocês. Nós não vamos mostrar todos hoje, mas chegaram muitas novidades na nossa store. As nossas semijoias exclusivas chegaram, estão lindas. Passem lá para vocês verem. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, declarar que nada é mais importante do que a Tua presença. Nós queremos declarar que nada é mais importante que a Tua vida em nós. Nós queremos declarar que nada é mais importante do que ouvir a Tua voz. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar pensamentos cativos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero repreender a voz do eu em nosso meio, a voz da dúvida, a voz, Senhor Jesus, do vitimismo, a voz, Pai, do inimigo. Deus, em nome de Jesus, a voz da rejeição. Em nome de Jesus eu repreendo e declaro que os nossos ouvidos irão ouvir somente a Tua voz nesta noite, Pai. E que nada, nada vai nos impedir de receber aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Jesus. Eu quero compartilhar hoje com vocês algumas coisas que o Senhor me ensinou no livro de Jonas. E eu quero compartilhar essas coisas que eu aprendi com vocês, porque eu entendi que era isso que o Senhor queria falar conosco. E o Senhor me ensinou coisas muito profundas nesses textos que nós vamos ler. Quem era Jonas? Quem era Jonas? Jonas é aquele profeta que foi engolido por um grande peixe, que a Bíblia não diz que era uma baleia, diz que era um grande peixe. Jonas era um profeta hebreu, ou seja, era um profeta do povo de Deus, e de repente Deus dá uma ordem para esse profeta. Deus fala com o profeta assim: Jonas, vai até Nínive e diz para aquele povo que em 40 dias eu vou destruir aquele povo, se eles não se converter. E Jonas, diante dessa ordem do Senhor, o que Jonas faz? Jonas pensa no seu coração: eu não vou de jeito nenhum, eu não vou para Nínive. Mas por que Jonas não queria ir para Nínive? Porque Jonas se recusou completamente a obedecer essa ordem que Deus tinha dado para ele. Porque Jonas, sendo hebreu, e Nínive sendo a capital da Síria, Nínive, os sírios já haviam atacado muito o povo hebreu. Aquele povo que Deus estava mandando Jonas ir levar uma palavra, era um povo que tinha ferido, que tinha matado, que tinha destruído o povo de Jonas muitas vezes. Então quando Jonas olhava para aquele povo, Jonas tinha raiva, Jonas tinha ira, Jonas tinha dor, Jonas tinha mágoa em relação àquele povo. Jonas não podia perdoar um povo que tinha ferido tanto o seu povo, que tinha machucado tanto o seu povo injustamente. Então a justiça própria de Jonas, a dor de Jonas, não permitia que Jonas obedecesse a ordem que Deus tinha dado para ele. E Jonas desce para Jope, e lá ele pega um barco qualquer que ele encontra no porto, que estava indo para Tarsis. E Jonas entra naquele barco, e Jonas desce para o porão, e Jonas vai dormir. Jonas conseguiu descer, deitar e dormir. Sabe por quê? Às vezes nós estamos tão obstinados com o que nós queremos, ou estamos tão obstinados e decididos a fazer algo, que nós chegamos a ter paz, nós chegamos a conseguir dormir. Mas não é porque o Senhor colocou paz em nós, é porque a nossa mente está cauterizada, está fechada, está obstinada a fazer o que nós desejamos fazer e não aquilo que o Senhor mandou. E Jonas consegue dormir. E quando Jonas está lá, dormindo,
começa uma grande tempestade. Começa uma grande tempestade. E Jonas segue dormindo, os marinheiros ficam apavorados e começam a clamar aos deuses deles, que os deuses dele façam algo para que aquela tempestade pare, que eles não morram. Mas Jonas não estava nem um pouco preocupado. Às vezes, as nossas pequenas desobediências, nós recebemos direções do Espírito Santo todo o tempo, porque nós temos Ele aqui dentro de nós. E Ele não fala com a gente uma vez no mês. O Espírito Santo, Ele fala conosco todos os dias. Todos os dias. Mas muitas vezes, nós simplesmente fechamos os nossos ouvidos para ouvi-lo. E nós pensamos que as nossas pequenas desobediências não vão fazer diferença na geografia do nosso propósito. Porém, todas as nossas desobediências mudam a nossa geografia, nos distancia do propósito, nos afasta do propósito. Então, a desobediência de Jonas começa a colocar ele agora mais distante do propósito, mais distante daquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Então, a sequência de desobediências que nós cometemos, cada dia nos afasta mais daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E eu te pergunto, o que o Senhor te chamou para fazer? Você já se negou em algum momento a obedecer uma direção de Deus? Como Jonas, você pensou assim, não vou fazer de jeito nenhum, isso eu não faço de jeito nenhum, isso eu não faço mesmo, isso eu não vou fazer. Você já pensou assim? Eu já pensei. Já veio coisa na minha mente, e eu já pensei assim, nunca, isso eu não faço de jeito nenhum. Só que o Espírito Santo, ele vai criando situações, ele vai criando circunstância, para que a gente entenda que nós estamos cada dia mais longe do propósito. A desculpa de Jonas era a dor dele, era a ferida dele, era a mágoa dele. E nós vamos entender que essa dor, essa mágoa e essa ferida, ela tem um nome. Presta atenção no nome das nossas dores, das nossas mágoas, das nossas feridas, da nossa falta de perdão. Se chama idolatria. Se chama idolatria. Eu não posso perdoar. Eu fui ferida. Eu sofri. Eu sou boa demais para perdoar alguém que foi tão ruim para mim. Eu não consigo. Então, se Deus dá uma ordem, e se eu digo, eu não vou fazer, eu não posso, eu não consigo, então no trono de Deus está sentado quem? Eu estou assentado no trono de Deus. E aí a idolatria a meu próprio ventre, a meu próprio umbigo, impede que eu obedeça ao Senhor. E a Bíblia diz que de maneira nenhuma os idólatras herdarão o reino dos céus. O reino dos céus, ele é por comprometimento, ele não é por troca. Presta atenção nessa frase. O reino dos céus, ele é por comprometimento, ele não é por troca. Não é porque você está feliz, porque você está bem, não é porque só te fizeram bem, não é porque tudo que você deseja seu esposo faz, não é porque as pessoas da igreja que você congrega te carrega no colo, não é porque as pessoas são gratas pelo que você faz, não é porque as pessoas reconhecem o seu chamado e seu ministério. No reino é por comprometimento, não é por troca. O Senhor não quer trocar nada com você, Ele quer que você se comprometa com a cruz.
Que você se comprometa com o sangue que Ele derramou para remir os seus pecados sem nenhum merecimento. Então as dores de Jonas não foram suficientes para que Deus entendesse e falasse: eu te entendo, Jonas. Esse povo realmente é mau, ele feriu o seu povo, então eu te entendo, pode dormir sossegado. E aí, Jonas, no barco, antes vamos falar sobre concupiscência, sobre a troca. O que é a nossa concupiscência? Concupiscência é aquilo que nós desejamos carnalmente. Concupiscência é o pecado que nos tenta, porque a Bíblia diz que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. Então, se você pensa qual é a sua concupiscência, pensa o que te atrai, né? O que mexe com a sua carne, mexe com as suas emoções, o que é? Você tem algo que sem dúvidas é a sua concupiscência. Talvez seja financeira, talvez seja emocional, talvez seja sexual, talvez você seja muito explosivo ou explosiva. Qual é a sua concupiscência? E por que nós somos tentados por ela? Porque a nossa concupiscência, quando a gente efetua, nos dá uma sensação de prazer. Então, por isso é difícil de abandonar. Então, vamos lá. Vamos pensar em algo simples. Alguém que é viciado em cigarro. Quando fuma um cigarro, vem uma rápida sensação de prazer. Então, qualquer outra concupiscência que nós temos provoca essa sensação de prazer. Então, quando a gente fala que o pecado que nós não abandonamos tem a ver com a idolatria do nosso ego, nós estamos falando disso. Eu peco porque me dá prazer, eu não renuncio porque eu não quero viver sem esse prazer. Então eu troco o meu prazer, eu troco a obediência ao Senhor, eu troco meu coração cativo ao Senhor por pequenos momentos de prazer. Então, o pecado que eu cometo também é idolatria. O pecado que eu não renuncio, os meus pecados de estimação, é uma idolatria. Todos nós estamos passivos e sujeitos a pecar, mas nós precisamos rapidamente confessar, rapidamente abandonar, rapidamente deixar, rapidamente falar: Senhor, me limpa, sonda o meu coração, vê o que há em mim de mal e me purifica todos os dias. Essa precisa ser a nossa decisão. Porque quando eu pego um pecado, guardo ele no bolso para que ninguém veja, eu estou falando: Senhor, o meu prazer é mais importante do que o Senhor. E o mundo pode não ver, mas o Senhor vê. E isso na volta de Jesus será determinante para decidir para onde você vai passar a sua eternidade. E aí Jonas está lá dormindo, sem peso de consciência, decidida a não ir de jeito nenhum para Nínive. E aí os marinheiros chegam até ele, porque eles estavam desesperados, percebendo que ia morrer. Eram marinheiros muito experientes, estava vendo que a tempestade só aumentava, que nada que eles faziam mudava. E aí eles vê que tem alguma coisa muito estranha, e eles falam: nós precisamos lançar sorte, porque a gente precisa ver o que está acontecendo. E eu quero falar sobre sociedade, sobre associação, sobre parceria. Jonas não só era um cristão, como Jonas era um profeta, ok? Jonas era cristão e era profeta. E aí eu quero falar de sociedades, de alianças que nós fazemos. Se você faz uma aliança com alguém que está em desobediência, se você faz uma aliança com alguém que Deus não falou para você fazer, se você faz uma aliança com alguém que não tem os mesmos princípios que você, se você faz uma aliança com quem não ama Cristo, essa aliança pode ser emocional, casamento, namoro, empresas, empreendimentos, amizades. Se você faz uma aliança, aquele povo, a maioria daquele povo era ímpio, eles não eram cristãos, porque a Bíblia fala que eles começaram a clamar pelos deuses deles. E aí quase que um navio inteiro de pessoas ímpias
Um monte de gente ímpio morre por causa de um profeta desobediente que estava naquele barco. Se você quer empreender, só faça alianças com quem o Senhor te direcionar para fazer, com quem participe dos mesmos princípios que você, com quem preze os mesmos princípios que você, e com a paz que excede todo entendimento, porque até o que parece bom pode fazer seu barco afundar. Cuidado com as mesas que você se senta, cuidado com as mesas que você partilha, que você tem o seu prazer e que você gasta o seu tempo. Talvez um tempo de prazer com pessoas que você tem se aliançado pode fazer a sua família morrer, as suas finanças morrer, a sua vida espiritual morrer, pode fazer com que você morra e até perca a sua salvação. Então não sente em mesas que o Senhor não falou para você sentar. Seja prudente, porque tudo é espiritual. E aí, agora a gente entra na palavra que nós vamos falar de arrependimento. E no livro de Jonas nós temos 3 tipos de arrependimento. No livro de Jonas nós temos 3 pessoas que se arrependeram. E nós vamos começar pelas primeiras pessoas que se arrependeram. Jonas 1, 7 ao 17. Projeta pra gente, Tiago. Jonas 1, do 7 ao 17. Que diz assim: Então a tripulação tirou sorte para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Porque essa terrível tempestade veio sobre nós, perguntaram: quem é você? Qual sua profissão? De onde você vem? Qual sua nacionalidade? Jonas respondeu: sou hebreu, adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e fez a terra. E os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que ele estava fugindo do Senhor. Por que você fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer para que a tempestade se acalme? E Jonas respondeu: joguem-me no mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que está terrível a tempestade, e é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram, vocês vão notar que esse clamaram ao Senhor já está com letra maiúscula. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilize pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes o motivo por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro desse peixe por 3 dias e 3 noites. Quem foi a primeira pessoa que se arrependeu nessa história de Jonas? Foram os marinheiros. A primeira pessoa que se arrependeu não foi Jonas, o profeta que conhecia o Senhor e sabia que estava em desobediência. Jonas não se arrepende aqui, pelo contrário, ele faz um drama: me joga no mar para que eu morra. Porque estava no controle dele dizer assim: tá bom, então eu estou causando problema, eu vou morrer, me matem. Jonas não tinha aberto mão do controle ainda. Nessa hora Jonas podia se ajoelhar, se arrepender, confessar, falar: no próximo porto eu vou descer e eu vou voltar, Senhor, eu vou obedecer. Mas ele diz: me joga no mar. Existem pessoas que nesse tempo de pandemia estão se convertendo por ver sinais.
como aqueles marinheiros viram. Aqueles marinheiros, eles viram a manifestação do poder e da ira de Deus através de uma tempestade. E tem pessoas nesses dias vendo a manifestação do poder de Deus nesses dias, a manifestação do poder de Deus através de cura, a manifestação do poder de Deus através de escassez, através de provisão, através de direção, através de dor. E tem pessoas se convertendo como aqueles marinheiros simplesmente por ver sinais. Eles se converteram por ver sinais. E talvez você esteja aqui porque você tem visto os sinais que é início de dores. E você tenha convertido o seu coração ao Senhor porque você tem visto sinais e nós temos visto sinais. Talvez você se arrependeu dos seus pecados mesmo sendo cristão, porque você tem visto sinais e sabe que o tempo se aproxima. Mas não foi o caso de Jonas. O segundo arrependimento que esse texto nos mostra está em Jonas 1:12. E ele lhes disse: levantai-me, lançai-me no mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio essa tempestade. Jonas 1:17 diz: Jonas 1:17 diz: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Então ele não se arrepende diante da tempestade. Ele não se arrepende, ele pede para ser jogado no mar, porque ele não quer renunciar o ego dele, a dor dele, a justiça própria dele. Ele é jogado no mar, mas ele não havia se arrependido. E para que um profeta se arrependa, o Senhor manda o ventre de um grande peixe, para que profetas sejam redimidos, sejam encontrados e sejam voltados para o seu propósito. Deus tem preparado grandes peixes, grandes ventres de peixe. Talvez você esteja se sentindo como no ventre de um peixe. E às vezes você pensa que é coisa do inimigo, que é coisa do mal, que é coisa das pessoas, que é maldade das pessoas. Mas talvez como Jonas, o próprio Deus preparou esse ventre escuro, frio, para que esse profeta seja redimido, para que haja redenção para aquele chamado, para aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Jonas 2, do 5 ao 10, Jonas diz o seguinte: afundei debaixo das ondas. Presta atenção no sentimento de Jonas, naquele lugar que ele foi levado por Deus. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas enrolaram na minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaía, presta atenção nessa frase. Quando a minha vida se esvaía, lembrei-me do Senhor, e minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para a misericórdia de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti, com cânticos de gratidão, cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Jonas foi mais profundo do que o fundo do poço. Jonas foi mais profundo do que o fim, ele foi mais profundo do que o fundo. E às vezes nós vemos pessoas passarem por situações, cristãos, e a gente olha e fala: eu não sei porque essa pessoa sofre tanto, eu não sei porque essa pessoa passa por coisas tão difíceis, eu não sei porque parece que as provas de uns são maiores do que as outras. Só Deus conhece verdadeiramente o nosso interior, ninguém mais conhece. Só Deus conhece verdadeiramente o seu interior. Só Deus sabe verdadeiramente o que é necessário e suficiente para que você se arrependa.
E o que for necessário para que você se arrependa, Ele fará, porque Ele te ama. Jonas 2:7. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e a minha oração subiu até a Ti. Sabe quando Jonas se arrepende? Ele se arrepende quando ele perde completamente o controle. Completamente o controle. Porque até quando ele estava no barco, ele tinha uma opção: me matem. Agora ele estava dentro da barriga de um grande peixe, ele não tinha morrido, ele não podia sair. Se ele saísse, ele não tinha como nadar, ele não tinha nada que ele pudesse fazer. Ele perdeu completamente o controle da vida dele. Nem pedir a morte ele não podia, não tinha quem o matasse. Ele foi jogado no mar, estava dentro da barriga de um peixe e não tinha morrido. Então, às vezes, nós precisamos perder completamente o controle. Deus precisa nos tomar completamente o nosso controle para que a gente se arrependa dos nossos pecados e nossas desobediências. É por amor. Não é porque Deus quer te ver sofrer, mas é porque Ele quer te salvar e Ele não abre mão de viver a eternidade com você. Jonas 2:8, ele disse, olha isso, o que Jonas fala? Ninguém estava falando de idolatria ali, mas quando Jonas está orando no ventre do peixe, ele fala assim: os que adoram falsos deuses dão as costas para a misericórdia de Deus. Jonas inclui falsos deuses, porque Jonas estava passando exatamente por isso. Ele idolatrava a dor e a justiça própria dele, e isso fazia com que ele desobedecesse ao Senhor. E em nome de Jesus, se esse é um problema seu, se você tem idolatrado a sua dor, a sua justiça própria, em nome de Jesus, eu declaro que hoje você vai ser liberto disso. Que hoje você vai ser liberto disso. E que em nome de Jesus, hoje você vai ser vomitado do seu cativeiro. Porque você vai se arrepender da idolatria do seu próprio eu. Em nome de Jesus. 2 Crônicas 7:14, a Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Se humilhar e converter. Ser humilhado não é o suficiente. As pessoas te humilharem, te ferirem, ai como eu fui humilhado, isso não salva ninguém. O que salva é você humilhar a si mesmo e se arrepender você dos seus pecados. Jonas 2, 9 e 10. Eu porém, olha isso, oferecerei sacrifícios a ti com cântico e gratidão, e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Jonas diz assim: cumprirei todos os meus votos. Mas Deus não mandou ele fazer uma coisa só? Mas havia muitos votos que Jonas tinha feito e não tinha cumprido. E ele reconhece isso aqui e fala: eu vou alinhar tudo. Ele não fala: eu vou sair daqui e vou para Nínive. Ele diz: eu vou sair daqui e eu vou cumprir todos os meus votos. Quais votos você fez que você não tem cumprido? Quantas vezes você diz: Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Mas quando o Senhor manda, você olha para a sua dor e fala: isso eu não faço, isso eu não vou. Lá não. Não, manda outra coisa, ali eu não vou. E alguém disse um dia aqui, eu não lembro quem foi, que assim, quando o Senhor te pede algo, é porque Ele já tirou. Agora ou você dá ou você perde. Então se o Senhor te pediu para ir a algum lugar, não tem negociação, faz logo. Faz logo. Cumpre logo. E aí Jonas refaz a aliança dele com o Senhor. E ele é imediatamente vomitado. O nosso comportamento move o mundo espiritual. O nosso comportamento move a mão de Deus. Quando Jonas diz: eu não vou, a mão de Deus move e ele traz uma tempestade e atinge muitas pessoas. Quando Jonas diz: eu me arrependo, a mão de Deus se move e Ele dá ordem para que o peixe vomite Jonas. Então talvez você esteja parado ainda por causa do seu mau comportamento, do seu comportamento de desobediência diante do Senhor. Então escolha se realinhar e obedecer, para que a mão de Deus se mova te empurrando para aquilo que Ele te chamou para ser e para fazer. Amém? E o terceiro arrependimento, e o último,
Quem assistiu essa semana um vídeo que está na internet aí de uns 4 minutos, que mostra um rapaz que teve a moto apreendida, que molharam ele? Está em todas as redes sociais. Se vocês não assistiram, procura aí que vocês vão assistir, está fácil. Se alguém depois manda no grupo da igreja aquele vídeo, que mostra claramente como uma atitude muda toda uma atmosfera espiritual. Então, o terceiro arrependimento foi o arrependimento dos ninivitas. Então, vamos lá. Os marinheiros se arrependeram por sinais. Jonas se arrependeu porque perdeu completamente o controle. E os ninivitas se arrependeram pela pregação da palavra. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias Nínive será destruída. 7 palavras. Jonas disse apenas 7 palavras. Os habitantes de Nínive creram em Deus e desde o mais importante até o mais humilde declararam um jejum, se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre as cinzas. Então o rei e os seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e dos seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Jonas 3:10. Quando Deus viu o que eles fizeram, quando Deus viu o que eles fizeram, o Senhor se arrependeu. Voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Aquele povo se arrependeu e se humilhou. A Bíblia diz que os reis desceram do trono, tiraram as túnicas, vestiram de pano de saco e fizeram jejum e se arrependeram. Não há arrependimento sem humilhação. Sem você se humilhar, sem você descer, tirar a sua capa, descer do teu trono e reconhecer que assentado no trono só há um Deus e que não é você, que o caminho da remissão é a humilhação, que nós descemos para que o Senhor cresça em nós. E aquele povo se arrepende por causa de 7 palavras que Jonas disse. E sabe, aquelas palavras não foram ditas por alguém que amava aquele povo. Aquelas palavras não foram ditas por alguém que se preocupava com aquele povo. Aquelas palavras foram ditas por um profeta que entendeu que não tinha outro caminho a percorrer a não ser falar o que o Senhor tinha mandado falar. Aquele profeta sequer queria que aquele povo se arrependesse. Mas quando aquele povo ouviu aquelas palavras, eles se arrependeram. Talvez você esteja usando pessoas como desculpa para não obedecer a palavra. Não vou obedecer porque fulano faz isso. Não vou fazer isso porque fulano faz aquilo. Nem vou mais servir em uma comunidade porque tem o João que vai lá que é tão errado, o Antônio, o José, não sei o quê. Tá tudo bem, mas Deus não aceita as suas desculpas. Elas só servem para você, elas não servem para mais ninguém. Porque Jonas nem amava aquele povo, e aquele povo ouviu 7 palavras e se arrependeu profundamente. Você não precisa que quem está pregando, que o profeta que te entregou essa palavra seja bom. Você só precisa de humildade para reconhecer os seus pecados. Você só precisa de humildade para entender aquilo que te está impedindo de ver a glória de Deus. Para entender aonde você pecou, aonde você errou, aonde você caiu e corrigir a sua rota. Você não precisa de um bom pregador, você precisa de humildade e obediência. Porque quando você chegar no céu, ninguém vai ser desculpa para sua desobediência. Nada vai ser desculpa para sua obediência. Você se arrependeu dos seus pecados? Você se humilhou? Sim, não, é só isso que importa. Sim ou não? Você se arrependeu? Você se humilhou? Sim ou não? Aquele povo escolheu se humilhar, mesmo que Jonas não morria de amores por eles. E eles se arrependem e Deus os salva. E Jonas fica como? Jonas fica com muita raiva. Jonas fica irado porque aquele povo se arrependeu. E Jonas fica bravo com Deus.
e sai dali. E aí Jonas fica bravo com Deus, e Jonas diz o seguinte para Deus quando Deus vai falar com ele: sabe por que, Deus, que eu não queria ir da primeira vez quando o Senhor falou comigo? Porque eu sabia que o Senhor, sendo misericordioso, se eles se arrependessem, o Senhor ia ter misericórdia deles. Por isso que eu não quis ir. Vamos lembrar da oração de Jonas lá no ventre do peixe? Quando Jonas orou no ventre, Jonas diz assim: os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Jonas falava dele. Jonas sabia da adoração dele. E a dor de Jonas, que era idolatrada por ele, fez com que ele desse as costas para a misericórdia de Deus, com que ele não aceitasse a misericórdia de Deus para com aquele povo. Não é opção. Deus é misericórdia. Ele é, a gente queira, não queira, a gente ame, não ame, a gente goste, não goste, Ele é misericórdia e Ele está pronto para perdoar a quem quer que se humilhar e se prostrar, ponto. E se a sua idolatria, o seu orgulho te impedir de obedecer, de humilhar, de ir, você ficará afastado da presença dEle. E eu termino lendo agora Novo Testamento, Lucas 11, 29, 32. Lucas 11, 29, 32. Presta atenção, porque agora são letras vermelhas. Significa que Jesus estava falando. Essa é a voz de Jesus para aquele povo. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também será um sinal para essa geração. A rainha do sul se levantará no juízo contra os homens dessa geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui quem é maior que Salomão. Os homens de Nínive se levantaram no juízo com esta geração e as condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui quem é maior do que Jonas. O que essa palavra está dizendo quando fala da rainha do sul? Está falando da rainha de Sabá. Porque quando a rainha de Sabá ouviu falar que Salomão tinha muita sabedoria, a rainha de Sabá saiu de muito longe para ir até o reino de Salomão. Ela levou 4,2 toneladas, 4.200 quilos de ouro para Salomão. 4.200 quilos de ouro. E chegou e fez perguntas difíceis para Salomão. E Salomão respondeu todas. E aí ela reconheceu a sabedoria que Deus havia colocado sobre Salomão, adorou a Deus através da vida de Salomão, presenteou ele com ouro e disse para ele que verdadeiramente ela via que havia um Deus que havia agraciado Salomão com algo que não era dessa terra, que era sobrenatural. Então a Bíblia está dizendo, assim como os ninivitas creram através de 7 palavras pregadas por Jonas, assim como a rainha de Sabá veio de longe para ver a sabedoria através de algo que ela ouviu falar, que nossa geração clama, pede sinais, pede que desça fogo do céu, pede que aconteça coisas miraculosas, e Jesus fala: eu sou o sinal para vocês. Creiam no sinal que vocês têm, que é maior que Jonas, que é maior que Salomão. Eu sou o sinal. Eu morri. Eu derramei o meu sangue na cruz para que vocês fossem salvos. Não orem por sinais miraculosos quando vocês não creem no próprio Cristo. Os sinais seguirão os que creem. Então, se você não crê, busque crer naquele que veio para morrer por você. E não ore por sinais, porque o maior sinal já foi enviado. E os sinais seguirão aqueles que crerem em Deus. Tiago, projeta para mim aquela última imagem. E eu encerro. Coloca esse de pé. Nós vamos orar. Olhem todos.
O Senhor quis falar sobre arrependimento. E Ele não disse isso para que o irmão vizinho recebesse essa palavra. Ele trouxe essa palavra para você que está aqui, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e nós precisamos todos os dias. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. Arrependam-se, vamos ler todos esse último versículo, 1, 2 e... Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam... Aleluia. Tem 3 sentenças aqui. Arrependa-se. Arrependa-se. Essa palavra não é para homens e mulheres que levantaram a sua mão e fizeram a decisão que nunca levantaram a sua mão e fizeram a decisão de seguir Cristo. Essa palavra é para nós. Jonas era profeta e precisou se arrepender. Essa palavra é para nós todos os dias das nossas vidas. Arrependam-se. Arrependam-se hoje dos seus pecados. Arrependa-se hoje do que está te parando. Arrependa-se hoje das suas dores. Arrependa-se hoje da sua idolatria. Não faça profetas para si mesmo. A Bíblia diz que no fim dos tempos nós faríamos profetas para nós mesmos, para ouvir aquilo que nós queremos. A palavra não muda. Arrependa-se hoje, arrependa-se hoje. Foram 7 palavras que fez com que aquele povo se arrependesse. E se hoje Jesus voltar para você, você já ouviu muito mais do que 7 palavras sobre arrependimento. Então renuncia ao seu eu agora e vou falar para mim mesmo: Poliana, eu rejeito a sua voz, eu vou me arrepender. Poliana, eu rejeito as suas desculpas, eu vou me arrepender. Poliana, eu rejeito as suas dores, eu vou me arrepender. Fala para você, o que você precisa se arrepender? Diga para você mesmo: eu te rejeito, carne, eu te rejeito. Hoje eu vou me arrepender das minhas desobediências. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, sua igreja está diante do Senhor. Pai, o Senhor nos disse que queria arrependimento de nós. Deus, em nome de Jesus, a sua igreja está aqui, está diante do Senhor. O Senhor ainda não voltou, ainda há tempo para que nós nos arrependamos. Pai, em nome de Jesus, alcança o coração da tua igreja com arrependimento, com entendimento, com humilhação. Pai, em nome de Jesus, traz à luz a mente de cada um dos seus filhos, aquilo que eles têm negligenciado, aquilo que eles têm desobedecido, aquilo que eles têm tentado fechar os ouvidos para o que o Senhor já falou tantas vezes, e eles têm tentado dar ouvido a outras vozes para não ouvir a voz do Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão dormindo em paz porque estão obstinados em errar, obstinados em pecar, Senhor, desperta eles do sono hoje, em nome de Jesus. Senhor, nos desperta do nosso sono da obstinação, do pecado e da desobediência, Pai. E em nome de Jesus, encontra o coração dos seus filhos em arrependimento, Pai. Quebrando os nossos corações, em nome de Jesus.